convido a todos a estarem de pé. Você que está aí fora, te convido para estar aqui dentro, para que nós possamos estar adorando, louvando e glorificando o nome do Todo-Poderoso. O nome é Jesus Cristo. Gostaria que você estivesse unido aqui, no meio da congregação, os santos, para que nós possamos estar adorando o Senhor, estarmos já iniciando este culto, um culto racional ao Senhor. Sabemos que viemos aqui adorar um só Deus, um só Senhor, e o Senhor se faz presente aqui neste lugar, e que nós possamos curvar nossas cabeças diante da beleza e da santidade do nosso Deus e falarmos com Ele. Pai de amor, nós te adoramos, te louvamos, te glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso. Obrigado pelo ar, obrigado pela chuva, obrigado pelo vento, obrigado pelo sol, obrigado por tudo que o Senhor faz, porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Muitas das vezes nós não entendemos o que o Senhor faz, mas tudo que o Senhor faz é por bem da humanidade. E nós, meu Pai, temos que ter esse discernimento através do Espírito Santo, entendermos, Senhor, se nós estamos, meu Pai, respirando, porque é o Senhor que deu o fôlego. Tudo o Senhor nos dá, Senhor, é o alimento, é tudo, Senhor. Então muito obrigado, Senhor, pelas estações, meu Pai. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui. Muito obrigado por aqueles que ainda vão chegar, porque o Senhor está dando ordens, teus anjos, a respeito de cada um, para proteger, para chegar aqui, para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Porque queremos, Senhor, oferecer o melhor culto para o Senhor, quando está na beleza da tua santidade. Sabemos, meu Pai, que o culto somente é para o Senhor. Senhor, entregamos, Senhor, o ministério de louvor nas tuas mãos. Ministra, Senhor, junto com os teus servos, Senhor, canções novas, renovadas do teu trono, para que nós possamos receber no nosso coração a adoração perfeita, Senhor, para entregar a Ti. Também entrego as danças, entrego também, Senhor, o pregador desta noite, Senhor. Entrego a palavra, Senhor, que é o alimento para nós. Entrego o ministério de dança, entrego os irmãos que chegaram, todos, Senhor, nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, desde já agradecido, em nome de Jesus. E todos que agradecem a Deus, dão glória a Deus. Amém. Abre a tua Bíblia no Salmo 150. O Salmo 150 é um salmo muito conhecido nosso, mas tem que ser praticado. E é hoje que nós vamos praticar. Porque quando a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28, se ouvirem a minha voz hoje, comerás o melhor dessa terra, viverá o melhor dessa terra. Então nós estamos ouvindo hoje. O Salmo 150 nos convida a adorar verdadeiramente ao Senhor em espírito e verdade. Todos encontraram? Diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolo sonoro, louvai com símbolo altissonante. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Os seis vamos falar todos juntos, já que nós estamos na mesma harmonia e adorando um só Deus, o mesmo Deus e um só Senhor. Vamos estar falando junto o salmo do número do verso 6. Diz assim, todos juntos: 1, 2, 3. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Pode louvar o Senhor com as tuas palmas, pode louvar o Senhor com a tua glória, pode louvar o Senhor em espírito e em verdade. O salmista convida hoje: tem fôlego, louve ao Senhor. Aplaude mais forte em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus bem alto. Diga para o Senhor: Senhor, eu vim aqui te adorar, eu vim aqui entregar a Ti o melhor culto, o melhor da minha adoração. Querido,
Eu não sei quais as circunstâncias que estão te envolvendo, mas eu quero dizer a você que esse é o tempo de louvor. Esse é o tempo de você abrir os teus lábios e proclamar os feitos, as maravilhas do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Grande é o seu poder, grande é a sua majestade. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é a quem adoramos nessa noite. Talvez as circunstâncias que estejam ao teu redor sejam grandes, mas eu quero dizer que maior é o Deus que você serve. Por isso você vai adorá-lo, porque você não precisa de circunstâncias favoráveis para adorar ao Senhor. Você adora Ele pelo que Ele é, você adora pela grandeza, pela autoridade, pelo governo, por tudo que o Senhor é. Então vamos adorá-lo na beleza da sua santidade, reconhecendo a sua soberania. Aleluia, glória a Deus. Com armas de fé, diga: e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Erga a tua mão ao céu e declare comigo: vitorioso és, na tempestade estás, teu nome o nome imutável Ele é imutável, não prevaleceu, e nada irá me impedir. Diga: eu te adorarei. Nada vai te impedir de entregar a Ele a verdadeira adoração. Muralhas vão estremecer. Diga: cadeias irão se romper. Eu creio. Adoramos. Todos juntos. Vitorioso és, na tempestade estás. O nome dele é sobre todo nome. Infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável não há nome maior, nome grandioso, nome de Jesus, nome dos nomes, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és. Diga que Ele é grandioso.
proclamação do povo de Deus, que Ele é grandioso, que Ele é maior que todas as coisas. Aleluia. Será que você pode erguer a tua mão bem alto e declarar: Senhor, eu creio no teu poder, eu creio que tu és o Senhor dos senhores, que não há tempestade que tenta resistir à tua autoridade. Teu nome mutável é. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção. Você crê nisso? Com muito louvor, abra os teus lábios e exalte aquele que vive e que reina para todo sempre. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Mais uma vez, Ele é aquele que toma a tua frente. Deus vai na frente, abrindo. Profetiza isso sobre a vida do irmão que está do teu lado. Diga para ele: Deus vai na frente, meu irmão. Eu não sei o que você precisa, mas Deus, Ele vai à tua frente. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A igreja. Mais uma vez a igreja declarando: é no louvor que você vai vencer, querido. É através da adoração que as cadeias vão cair. É através do louvor que você vai desbaratar os exércitos. Oh, com muito. Todos juntos. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Proclame mesmo. Talvez você tenha entrado aqui numa batalha terrível. Só Deus sabe como você entrou por essas portas. Mas Ele te disse através da adoração: é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Mais uma vez, te adorar sustenta-me de pé. Diga: eu não vou perder,
Eu não vou perder a guerra. O general da guerra está na minha frente. Oh, e ele tem me dado a estratégia. Tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Será que você pode sentir o cuidado do Senhor sobre a tua vida nesse momento? Será que você pode erguer a tua mão ao céu e agradecer a Ele e dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor está cuidando da minha vida. Você deixou tantas demandas lá fora, mas eu quero dizer, a partir do momento que você entra por essas portas, que você coloca a tua vida no altar do Senhor, Ele olha, Ele entende, Ele sabe, Ele conhece. Você está com os seus lábios proclamando a glória dEle e a grandeza dEle, mas Ele está trabalhando em teu favor. Ah, queridos, adore ao Senhor, adore a Ele, adore a Ele. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que os seres celestiais, eles não cansam, dia e noite, eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E a palavra de Deus continua dizendo que ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Eu te convido a se unir com o coro celestial. Eu te convido nesta hora a entrar na dimensão espiritual e a começar a declarar: Santo, Santo, Santo. Diga comigo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eu quero ouvir a igreja declarando: diga Santo, Santo. Diga comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Diga mais uma vez, erga a tua mão em adoração, imagine juntamente com o coro angelical e declare comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Digno de louvor, tu és santo, santo. É o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso.
Você pode declarar. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Diante do trono, Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Ele é digno. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Adore a Ele. Com todo teu ser, tua força, com tudo que há em ti, adore. Erga tuas mãos em adoração. Prostre-se diante daquele que vive e reina para todo sempre. Tu és digno, Senhor. Digno de louvor. Ele é santo, santo, santo. Prostre-se diante dos cabelos de seus pés, porque Ele é grande e poderoso. Ele é o Rei dos Reis, a majestade santa, o grande, todo-poderoso, digno de louvor. Vamos declarar mais uma vez: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. a tua igreja te adora, Senhor. Recebe a nossa adoração. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Somente tu és santo, Exaltado é o teu nome, somente tu nome sobre todo nome. Aplauda mais forte a Ele. Oh!
Graças a Deus. Diga para o irmão que está do teu lado como é bom adorar ao Senhor, como é bom celebrar ao Senhor, como é bom abrirmos os nossos lábios para entregar a Ele o fruto desses lábios ao Senhor. Aleluia. Tome assento nesse momento. Você está preparado para ouvir a voz de Deus? O Senhor é aquele que quer se revelar a você de uma forma muito especial, de uma forma muito grandiosa. O Senhor está aqui neste lugar. Tome seu assento nessa hora. Glória a Deus, graças a Deus. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Você que tem a sua Bíblia aí, diga glória a Deus. Ih, mas tá fraco, parece que pouca gente trouxe Bíblia hoje, hein? Você que tá com a tua Bíblia aí, diga glória a Deus. Oh, melhorou, aí melhorou. Glória a Deus. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 21. É o versículo que nós estaremos meditando nessa noite. Dentro desse texto, nós vamos tratar sobre a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. E o tema dessa mensagem talvez seja algo que venha abrir os teus olhos nessa noite. O tema dessa mensagem é o seguinte: o terceiro dia chegou e você ainda está na sexta. Olha para o teu irmão e diga para ele: o terceiro dia chegou, o terceiro dia chegou e você ainda está na sexta. Fala para outra pessoa que está do teu lado, diga: o terceiro dia chegou, meu irmão, e você ainda está na sexta. Meu Deus do céu. Se você não entendeu, você vai entender a partir do texto que nós vamos acabar de ler. Aleluia. Eu peço a você que você esteja com o teu coração voltado para o que Deus estará tratando com você aqui nessa noite, querido. Hoje é a noite de ceia do Senhor. É uma noite que eu considero uma noite muito especial, porque é um memorial. E esse memorial não é um memorial que eu inventei, que eu achei que eu deveria fazer, mas é um memorial instituído pelo próprio Senhor Jesus. Nós estamos cumprindo isso. Nós estamos aqui para nos lembrar do sacrifício de Jesus, congregados, nos lembrar do sacrifício que Ele fez na cruz por nós e participarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Você já encontrou Lucas 24? Diga glória a Deus. Versículo 21, você já se localizou? Teu GPS está direitinho aí? Vamos lá, o versículo 21 diz o seguinte: e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eu quero ler mais uma vez com vocês. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Obrigado, querido. Deus abençoe. Está precisando. Amém. Glória a Deus. Como Deus falou comigo através desse texto. E Ele vai falar contigo nessa noite. Você está preparado para ouvir a voz de Deus? Diga glória a Deus. Esse texto não é um texto desconhecido de vocês. Vocês bem conhecem esse texto bíblico.
o texto segundo Lucas, ele nos conta sobre 2 discípulos caminhando em direção à aldeia de Emaús. A palavra, ela nos esclarece, se você ler a partir do versículo 13, vocês vão entender que o versículo 13 começa dizendo: eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Quando a palavra fala, eis que no mesmo dia, a palavra está se referindo ao dia da ressurreição. E esses 2 discípulos de Jesus, no dia que Jesus havia ressuscitado, eles vinham de Jerusalém, depois de terem presenciado os eventos da sexta-feira, eventos esses que não foram fáceis, em que Jesus foi julgado, foi escarnecido, em que Jesus apanhou muito, foi crucificado e morreu. Depois que termina a sexta-feira, eles passam pelo sábado do silêncio, porque depois desse evento, todo mundo saiu para se esconder. Todo mundo ficou com muito medo do que poderia acontecer depois da morte de Jesus Cristo. Então sábado foi um sábado de silêncio, de medo, de opressão. Ei! Mas eu quero dizer para vocês que o domingo havia chegado. Quando os discípulos caminhavam em direção a Emaús, como eu já havia dito, era domingo. E domingo era o dia do cumprimento da promessa. Porque Mateus 16, 21 deixa isso muito claro, que Jesus, em seu ministério, enquanto esteve com seus discípulos, em muitas ocasiões, Jesus, e o texto de 16, 21 de Mateus diz: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Eles tinham uma promessa, eles já haviam ouvido Jesus falar, era domingo, mas eles voltavam de Jerusalém, indo em direção a Emaús, sem esperanças, tristes, desanimados. E eu quero dizer para vocês, queridos, que é importante ressaltar isso, que sair de Jerusalém e ir em direção a Emaús naquele momento representava na trajetória daqueles discípulos um retrocesso. Quando eles voltam para Emaús, isso quer dizer que eles estavam de certa forma desistindo, que eles estavam abrindo mão, eles estavam saindo do lugar da promessa, porque a promessa que Jesus havia feito, ela estaria começando a se manifestar em Jerusalém. Mas aí eu quero dizer para você algo que é terrível. Quando você coloca a tua expectativa em algo que vai acontecer, e esse algo que você tem muita expectativa de que aconteça, esse algo não acontece, a nossa tendência, a tendência humana, é a gente voltar a fazer o que a gente fazia antes, é a gente parar, é a gente desanimar, é a gente se decepcionar, é a gente se frustrar. E foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Eles voltam para Emaús. Diz Flávio Joséfo que Emaús era o lugar das águas quentes. De certa forma, era um lugar que deveria atrair os discípulos naquele momento de dor, de decepção, de frustração.
um lugar convidativo, talvez. Emaús pode representar isso. Mas enquanto aqueles discípulos, eles caminhavam, indo em direção à aldeia de Emaús, que distava 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, a Bíblia diz que um viajante, que era Jesus, começa a caminhar ao lado deles, naquela estrada em direção a Emaús. E isso também, viajantes estarem juntos, viajantes no meio da caminhada se agregarem ao grupo, também não era algo incomum, porque as estradas eram perigosas, haviam caravanas de assaltantes, e para que as pessoas caminhassem com mais segurança, elas caminhavam juntos, em caravanas, em 2, 3, nunca sozinhos. E a Bíblia diz que Jesus se une àqueles viajantes e começa a andar ao lado deles. E Jesus caminha ao lado deles e pergunta: vem cá, o que é que vocês estão discutindo enquanto caminham? Por que é que vocês estão tristes? O que é que está acontecendo? Isso nas minhas palavras. Ali naquele momento, queridos, Jesus, a esperança de Israel estava ali, o Cristo ressuscitado estava ali, o cumprimento da promessa estava ali diante daqueles discípulos que estavam caminhando em direção a Jesus. Estava diante deles, mas eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ver. E eu quero te alertar a respeito de um perigo espiritual. Eu quero abrir os teus olhos para que você fique atento. Que perigo é esse? O perigo é quando Deus, Ele já mudou a estação, mas nós ainda estamos presos à estação anterior. Isso é um perigo espiritual. E eu não estou falando de localização, eu não estou falando de lugar, de mudança de lugar. Eu me refiro a você não estar alinhado, acompanhando aquilo que Deus está fazendo. Porque muitas vezes nós estamos presos a sentimentos, a dores, a impressões, a memórias, a desejos que nos cegam, que tomam o nosso coração, e nós não entendemos que Deus, Ele já mudou a estação, que Deus está fazendo algo novo, que Deus está fazendo algo grande, mas nós estamos presos. Como os discípulos no caminho de Emaús estavam presos ainda a sexta-feira de dor. Queridos, Lucas 24, o texto que nós acabamos de ler nos mostra esses dois discípulos. Eles estavam caminhando no domingo, diga comigo, no domingo, dia da ressurreição. Jesus já tinha dito para ele: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou, igreja. Sim, eu vou ressuscitar. Dia que no reino espiritual, esse domingo que os discípulos iam o caminho de Emaús, era um dia que no reino espiritual já tinha acontecido um rebuliço poderoso. Deus estava agindo com grande poder. Jesus já tinha vencido a morte. Oh morte, onde está a tua vitória? Jesus já tinha vencido a morte. Maria e as mulheres já tinham ido correndo ao túmulo para levar as especiarias para o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, não viram o corpo de Jesus, eles começaram a chorar. E o anjo perguntou: mulher, por que choras? Por que você está chorando? Por que você está buscando aquele que vive, o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou. Ele não
não está aqui entre os mortos, porque ele venceu a morte. A pedra já havia sido removida. Aquele rebuliço no reino espiritual resultou em ressurreição. Mas aqueles discípulos indo em direção à aldeia de Emaús, eles ainda iam conversando sobre os terrores da sexta-feira, quando a maior notícia de todos os tempos já havia ecoado: Jesus está vivo. Quando nós olhamos para os discípulos, nós ficamos pensando, mas será que faltou fé neles? Faltou confiança nesses discípulos? O que faltou nesses discípulos? Aqueles discípulos queridos, a memória deles estava completamente tomada dos horrores da sexta-feira. A última imagem de Cristo que eles haviam visto era o Cristo da cruz, o Cristo ensanguentado, com a coroa de espinhos, o Cristo que foi furado com uma lança do lado, o Cristo que sofreu, que padeceu, que derramou o sangue, o Cristo que foi escarnecido, o Cristo que passou pela vergonha, o Cristo que foi exposto na cruz do Calvário, se fazendo maldição. Mas eu quero dizer para você que o foco do Evangelho, ele não fica no Cristo ensanguentado. O foco no Evangelho está no Cristo ressuscitado. O Evangelho que nós pregamos, o Evangelho que nós cremos. É claro que Jesus passou pela crucificação, mas eu quero dizer, o foco do Evangelho não está na crucificação. O foco do Evangelho está na ressurreição. Por quê? Porque é o terceiro dia. A morte não pode deter Jesus. Jesus rompeu com as algemas da morte, com os grilhões da morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Queridos, a ressurreição é o pilar do cristianismo. Por isso que nós temos essa cruz aqui. E diferente de alguns lugares que tem um Cristo com uma coroa de espinho, um Cristo com os pés cruzados, escorrendo sangue, ao contrário de muitos lugares, essa cruz, ela está aqui, mas ela está vazia. Sabe por que essa cruz está vazia, querido? Porque a morte não deteve Jesus na cruz, a morte não deteve Jesus no túmulo, a morte não deteve Jesus, lá na morte. A morte foi vencida por Jesus. Essa cruz está vazia, porque Jesus não está mais lá. Essa cruz está vazia, porque Jesus, Ele é vencedor. 1 Coríntios capítulo 15, 14, diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Se Cristo tivesse passado por todo o sofrimento na cruz do Calvário, ensanguentado, toda a dor, mas se Ele não houvesse ressuscitado, a nossa fé, ela seria vã. Mas porque Ele ressuscitou, a nossa fé, ela não é vã. E olha o que os discípulos eles declaram, olha o que eles dizem, queridos, olha o que eles dizem. Vamos lá para a passagem, voltar à passagem de Lucas capítulo 24, no versículo que nós lemos. Lucas, versículo 24, versículo 21, capítulo 24, versículo 21, desculpem. O que diz aqui? Vamos ler todos juntos? Vamos ler no telão, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Ponto, até aqui. Mais uma vez, vamos ler, 1, 2, 3 e já.
Essas são as palavras dos discípulos quando eles dialogam com Jesus. Eles vêm contando sobre o que havia acontecido, sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém. E eles declaram para Jesus o seguinte: nós esperávamos que fosse Ele, Jesus, que redimisse a Israel. Se vocês perceberem, o tempo verbal aqui não é e nós esperamos que Ele redima Israel. O tempo verbal é outro, nós esperávamos que Ele redimisse a Israel. A esperança deles, o que isso quer dizer? Que a esperança deles, daqueles discípulos, morreu antes mesmo do corpo de Jesus ser sepultado. Antes mesmo de Jesus ser sepultado, a esperança deles, querido, já estava indo por água abaixo. Porque estava marcado no coração deles, sabe, a sexta-feira. A sexta-feira representava o dia em que tudo foi perdido, todos os sonhos daqueles discípulos foram perdidos. Foi o dia que a cruz de Jesus ela foi levantada. Foi o dia que parece que o céu estagnou em silêncio. Mas a boa nova, que aqueles discípulos não se apercebiam que o domingo já havia chegado. Mas eu quero dizer que muitas vezes Deus já mudou a estação, mas nós somos muitas vezes arrancados dessa condição de novidade por causa da frustração. Porque a frustração ela tem o poder de te cegar. É como escama nos teus olhos, que fazem com que você não enxergue mais nada, porque você está tão frustrado. Você não consegue ver saída, você não consegue lembrar das promessas, você não consegue sair daquele estado de visão limitada. Por isso que o Espírito Santo, ele te faz uma pergunta hoje. O terceiro dia já chegou, mas por que você ainda está vivendo como se fosse sexta-feira? Olha para o teu irmão, pergunta para ele, diga comigo, fala assim, ó, o terceiro dia já chegou, por que você ainda está vivendo como se fosse sexta-feira? Quantos aqui já passaram por uma sexta-feira? E quando eu falo de sexta-feira, eu não falo de calendário. Eu estou falando daquele dia que nós muitas vezes nutrimos expectativas, sabe, para que as coisas aconteçam, e as coisas não acontecem. Todo mundo aqui já passou por uma sexta-feira, que foi aquela oração que não foi respondida do jeito que você imaginava. Você orou e você imaginou, agora o negócio vai acontecer, agora vai, e não aconteceu. Essa sexta-feira é a promessa que muitas vezes não veio na hora que você esperava, porque muitas vezes você aguarda uma promessa, você espera, e você fica pensando, vai ser agora, vai acontecer agora é o dia, esse ano. E às vezes não acontece, não veio na hora que você esperava. Você está passando por uma sexta-feira, ou seja, momentos de frustração. O investimento que você fez não teve retorno. E quando eu falo de investimento, eu torno isso algo muito abrangente, seja ele emocional, seja espiritual, seja físico, seja um investimento num relacionamento que você fez esperando, crendo que ia acontecer e não aconteceu. Mas eu quero dizer a você que o Espírito Santo hoje, ele confronta a nossa mentalidade, como confrontou a mentalidade dos discípulos. Porque os discípulos, quando eles estavam no caminho de Emaús conversando com Jesus, os discípulos estavam ali comentando, falando de expectativas que eles nutriram.
Eu quero dizer para você que é exatamente quando as nossas expectativas morrem, que a minha, que a tua fé ela é provada. Quando a coisa não acontece, quando você recebe um não, é exatamente nesse momento que a tua fé é provada, que você mostra quem de fato você é e a quem realmente você serve. Sabe o que eles disseram? Olha o que os discípulos disseram. Nós esperávamos, né? Nós já falamos sobre esse tempo verbal aqui, mas não é isso que eu quero tratar. Eles esperavam que fosse Jesus que remisse Israel. Eles esperavam, a expectativa deles é que Jesus iria remir a Israel. E o problema deles é que a fé deles era uma fé baseada em uma expectativa errada. Eles estavam nutrindo expectativas, aqueles discípulos nutrindo expectativas erradas, porque a expectativa deles era de um libertador político, militar. Mas Deus estava presenteando aqueles discípulos, toda aquela geração e a nós como o redentor da humanidade. Mas eles não estavam compreendendo isso, por quê? Porque as expectativas deles estavam focadas em apenas um ponto. Quando a crucificação aconteceu, queridos, a frustração deles não foi apenas com a morte de Jesus. A morte de Jesus foi um ponto. Mas a grande questão foi a quebra de uma expectativa que eles mesmos haviam fabricado. Jesus nunca disse para eles que viria para remir Israel como grande libertador militar, como um grande político. Jesus nunca disse isso. E aí eu quero lançar para vocês: quantas vezes nós ficamos frustrados com Deus? Quanta gente dentro da igreja frustrada com Deus. Mas você não está frustrado com Deus. Você está frustrado com a imagem que você criou de Deus. E a primeira coisa que precisa mudar na nossa mentalidade é a seguinte: Deus não é homem. Você precisa entender isso. Olha para o teu irmão e fala para ele: meu irmão, Deus não é homem. Ele não pensa como você, Ele não age como você, Ele não trabalha como você, Ele não reage como você. Isaías capítulo 55 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Eles estavam tão mexidos com a cruz, tão mexidos com os acontecimentos da sexta-feira. Mas eu quero dizer para vocês: a cruz nunca foi o plano B de Jesus. Ela sempre foi o plano eterno. Jesus sempre declarou: eu vou morrer, eu vou ser levado à cruz, eu vou passar pela cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas aqueles discípulos, eles estavam olhando com os olhos humanos. E eu quero dizer que esses olhos humanos aqui são um problema, né? Olha para o teu irmão e diga assim: olhar com o olhar humano é um problema, embora seja aquilo que nós temos de mais fácil. Mas eu quero que você seja conduzido pelo Espírito a olhar com os olhos espirituais. Porque se você olhar apenas com os olhos humanos, a cruz, a sexta-feira, vai ser sempre uma derrota. Se você olhar com os olhos humanos, o sofrimento vai ser derrota, a vergonha vai ser derrota. Talvez você está olhando com os olhos humanos. Talvez você esteja olhando hoje para o teu casamento dizendo: poxa, eu esperava que meu casamento já tivesse sido restaurado.
Eu esperava que a minha oração já tivesse resposta. Eu esperava que a porta, ela já tivesse aberta. Mas deixa eu declarar algo sobre a tua vida nessa noite. Será que você pode erguer a tua mão ao céu e dizer comigo: sexta-feira não é o fim da história, é apenas o pano de fundo, querido, antes da revelação que Deus vai trazer a você. Você crê nisso? Diga comigo: a sexta-feira não é o fim da história, ela é apenas o pano de fundo para a revelação que Deus vai trazer. Eu quero dizer, a sexta-feira, os horrores da sexta-feira foi apenas um pano de fundo para a ressurreição de Jesus. Se não fosse a cruz, não haveria ressurreição. Teve que ter aquele pano de fundo, teve que ter aquele cenário, sabe? Para que houvesse a maior revelação da história. Eu quero que você entenda aí comigo e abra os teus olhos. Existem coisas que Deus nunca te prometeu. Você entende isso? E nós achamos muitas vezes que Ele vai fazer aquilo que Ele nunca disse que ia fazer, aquilo que não é nem promessa na Bíblia. Eu já contei para vocês aí do caso de uma pessoa que chegou para mim dizendo que Deus tinha usado um vaso e falado através de uma pessoa que daria o marido de uma outra pessoa para ela. Isso aconteceu aqui. Aqui não é com nenhum membro daqui não, tá, queridos? Eu estou falando de uma pessoa que veio aqui e que falou isso. E ela estava esperando isso, que Deus, ela estava esperando isso que acontecesse, porque Deus vai tirar ele dela, porque o relacionamento deles não é bom, porque ela não segue o ministério dele, porque ela é uma pessoa que não é amiga, que não é isso, que não é aquilo. Eu falei, isso nunca vai acontecer. Tu está esperando isso de Deus? Deus nunca vai fazer isso. Sai disso, sai desse engano. Isso é mentira do diabo. Eu alertei aquela pessoa ali naquele momento, porque muitas vezes, eu estou falando de um caso excepcional aqui, né? Mas eu quero dizer que muitas vezes nós achamos que Ele vai fazer aquilo que não é nem aceitável ser feito. Muitas vezes nós achamos que Deus vai fazer o que muitas vezes nós temos que fazer. Existem coisas que não é Deus que tem que fazer, que é você que tem que fazer. Na força do Espírito Santo, é você que tem que fazer. Olha para o teu irmão, olha para a irmã que está do teu lado e diga assim: para de jogar a tua conta para Deus. Tem coisa que é você que tem que fazer. Tem coisas que nós que temos que fazer, queridos. Existem posições que nós que temos que tomar. Existem decisões que nós é que temos que tomar, que Deus não vai tomar por nós. Mas nós muitas vezes nos decepcionamos e nos frustramos. Nós achamos que Ele vai fazer o que nunca foi propósito Ele fazer. E quando a coisa não acontece do nosso jeito, a gente dá crise. Mas sabe uma coisa? Isso tudo nos leva a refletir sobre a natureza de Deus. Quem é Deus? Qual a compreensão que você tem de Deus? Será que você tem uma compreensão distorcida de Deus? Será que você tem projetado sobre Deus as suas próprias expectativas? E quando essas expectativas não são supridas, você se frustra. E isso te leva ao desânimo, isso te leva à dúvida. Nós precisamos entender que quando nós nos deparamos com frustrações no caminho da fé, é importante, é essencial que você venha reavaliar a imagem que você tem de Deus, ao invés de você ficar projetando em Deus todas as suas expectativas, querido.
Você é chamado a ter uma compreensão, a conhecer mais a Deus na sua profundidade, na profundidade da sua natureza, porque a natureza de Deus ela é amorosa, ela é justa, ela é soberana, e eu preciso me aprofundar nessa natureza. E quando eu busco Deus, quando eu consigo enxergar a natureza de Deus, isso nos permite sair dessa prisão, da prisão, eu poderia chamar da prisão da sexta-feira, sabe, de expectativas guardadas. Sair dessa prisão da sexta-feira, era isso que os discípulos precisavam fazer, e abraçar a vitória do terceiro dia, do domingo, que já havia chegado, Rodrigo, que já estava ali diante deles, mas que eles não estavam compreendendo, eles estavam vendo, os olhos deles estavam como que fechados. Quero dizer para vocês que Emaús é um convite. Mas que convite é esse? É um convite à revelação ao longo do caminho, porque a palavra de Deus diz que quando os discípulos eles começaram a caminhar com Jesus, os discípulos começaram a ter uma revelação, um esclarecimento a respeito de Jesus. Mas isso foi pouco. Os discípulos precisavam se aprofundar mais, porque os discípulos eles precisavam, sabe, mudar, restaurar a forma com que eles viam todo aquele processo que Jesus havia vivido. Eles precisavam reprogramar tudo, porque eles programaram. E às vezes nós somos assim, nós programamos tudo direitinho, do jeito que a gente quer. Agora vai acontecer isso, é desse jeito, e é dessa maneira, e o fulano vai para lá, e coloca a perna para cá, e eu dou um jeito aqui, eu dou um jeito lá, e tudo vai se resolver. Na mente dos discípulos era assim, estava tudo arquitetado. O colérico quer um problema para isso, ele quer arquitetar tudo. Oh meu Deus do céu, depois dá tudo errado. Ele arquiteta tudo. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus diz que o homem pode fazer muitos planos, mas a palavra final vem da boca de Deus. Os discípulos fizeram muitos planos. Ele vai redimir Israel, ele vai ser aquela pessoa que vai fazer, que vai acontecer, que vai se levantar e vai derrotar e vai lutar. Porque ele multiplicou os pães. Quem não quer um rei como esse? Quem não quer alguém com o poder que ele tem de atrair as massas? E eles estavam tomados, totalmente tomados pela grandeza de Jesus, por aquilo que Jesus havia feito, que era fato, era real. Mas Jesus não estava fazendo nada daquilo que ele fez, nenhuma das curas para um reino terreno. Jesus estava querendo redimi-los, mas de uma forma diferente, de uma forma espiritual. E os discípulos, eles são desafiados a renovar a sua relação com Jesus. O caminho de Emaús é um convite para você hoje, a partir de hoje, começar a renovar a tua relação com Deus. Esse Deus que vai muito além das nossas expectativas. Esse Deus que nos surpreende com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua presença, com o seu poder. Porque aqueles discípulos, eles estavam, era o terceiro dia. O dia já havia chegado, o terceiro dia já havia chegado, mas a mente deles estava lá no sepulcro. Queridos, e Jesus se aproxima deles. E quando Jesus se aproxima deles, Jesus diz: ó nécios e tardos de coração. É como se Jesus dissesse: vocês não entendem, né? São meio lerdos, né? Na linguagem de hoje. Ô povinho lerdo. Vocês não estão entendendo. Mas o problema dos discípulos não era a falta de informação, porque como eu falei para você, Jesus já havia dito tudo que iria acontecer.
O problema deles era lentidão espiritual, tá lento espiritualmente, lento espiritualmente. Quanta gente dentro da igreja lenta espiritualmente, aguçado para as coisas do mundo. Opa! Piada de maldade, ele pega, ele sente lá na esquina. A maldade é uma coisa que está aqui, ó. Mas são lentos espiritualmente. Muito lentos espiritualmente. Presos à sexta-feira. Emocionalmente presos à sexta-feira. Você pode ter até entrado nessa noite. E hoje é domingo, né, gente? Você pode estar no domingo, no calendário, como estamos. E ainda assim você viver na sexta-feira da alma. Talvez você tenha entrado aqui nesse domingo, vivendo essa sexta-feira da alma. Há pessoas aqui que Deus já livrou, já respondeu, já abriu portas. Que Deus já demonstrou o seu poder, já fez milagres, já fez maravilhas. Mas essas pessoas continuam andando como lentos espirituais. Continuam caminhando como lentos espirituais. Depois de Deus ter já revelado, mostrado, feito tanto que Deus fez por você, para pensar, querido, quanto Deus já fez por você. Porque você ainda caminha uma vida como se você estivesse velando o que Deus já ressuscitou. A Bíblia diz, e eu já falei isso nessa pregação, que Maria, ela chorava diante de um túmulo vazio. E o anjo pergunta para ela, mulher, por que você chora? Não era mais tempo de choro. O tempo de choro já havia acabado, era um novo tempo. Deus, Ele tem te dado, Deus tem feito tantas coisas na tua vida. Deus tem te dado vida até aqui. Quem está vivo aqui, dá glória a Deus. Está vivo, né? Tu conseguiu se alimentar hoje? Dá outro glória a Deus aí. Você consegue andar? Dá outro glória a Deus. Por que você ainda está lento espiritualmente? Por que você ainda não entendeu o propósito de Deus na tua vida? Acabou esse tempo. Deus quer colocar um ponto final hoje em histórias de sexta-feira. A pedra já havia sido removida, o túmulo já havia sido aberto, mas a mentalidade daqueles discípulos ainda estava fechada. Quantos crentes dentro da igreja, sim. O túmulo já foi aberto, Jesus já ressuscitou, mas a tua mentalidade ainda continua fechada. Mas o Senhor te diz nessa noite, para de visitar sepulturas emocionais. Quantas pessoas aqui vivem visitando sepulturas emocionais, coisas que já morreram, que já acabaram, mas você vive visitando lá. Por que fizeram isso? Por que minha mãe falou isso aqui de mim? Meu Deus, eu sou um desprezado. Eu sou um rejeitado. Você não liga para mim. Meu irmão, em nome de Jesus, sai disso, em nome de Jesus. Pare de visitar essas sepulturas emocionais. Pare de alimentar eventos e situações antigas na tua vida. Tem gente que adora revisitar lugar de dor. Porque lá... E eu não falo visitar lugar de dor para cura, não. Eu falo que às vezes a gente precisa ir no lugar da dor para a gente receber cura, para a gente se expor àquela dor e viver a cura. Mas tem gente que gosta de ficar visitando o lugar de dor simplesmente para remoer o que já passou. Ele não podia ter feito isso comigo. Fica puxando lembranças ruins de mal que te fizeram, de coisas do passado, de coisas que você já devia ter enterrado, já largado e se erguido da mesma forma que Jesus ressuscitou. Você ressuscitou com Ele para uma nova vida, meu irmão.
Você ressuscitou com Ele para uma nova realidade espiritual, para uma nova vida com Ele na área emocional também. Ei, entende aqui, ó, o terceiro dia já chegou. Você pode compreender isso. Já chegou. Você precisa sair dessa condição que você está. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. E tanto que Deus fez. Eu conheço testemunhos aqui de pessoas nessa igreja que era para, que nem o pastor Rogério falava, para andar de joelho. Não era para orar, não, era para andar de joelho. E não ia pagar o que Deus fez, andando de joelho, para lá e para cá. Para lá e para cá, para lá e para cá. Porque quanto Deus tem feito por nós, quanto Deus tem feito por mim, quanto Deus tem feito por você. Mas quantas das vezes nós não entendemos isso? Nós estamos como os discípulos. Mas essa parte que eu vou compartilhar com vocês agora, e eu já estou terminando, é a parte mais linda do texto. Vocês já sabem. A Bíblia lá em Lucas capítulo 24, versículo 15, diz que enquanto eles conversavam, o próprio Jesus, diga comigo, o próprio Jesus se aproximou. Diga comigo, o próprio Jesus se aproximou. Quando eu leio isso, gente, eu penso, isso é que é demonstração de graça. Que graça! Que amor! A realidade, gente, e eu quero falar um negócio para você aqui, que quanto mais pessoas sem problemas, as pessoas, o mundo pensa assim, quanto mais uma pessoa sem problema é melhor. Você quer se afastar, a maioria das pessoas são assim, querem se afastar de gente que tem problema. Mas quando nós olhamos esse texto, nós vemos Jesus se aproximando exatamente daqueles discípulos que estavam cheios de dúvida, cheios de expectativa errada, desviados. Porque eu vou falar para você, você não precisa, para ser desviado, não precisa sair da igreja não. Tem muita gente dentro da igreja desviado do propósito de Deus. Está dentro da igreja, mas está desviado. Desviado da missão, desviado do propósito, mas está lá. Está aqui. Quando você sai do propósito, já está desviado, querido. Eu não estou falando desviado do mundo, mas desviado do propósito de Deus. É necessário voltar. E Jesus se aproxima exatamente de gente assim, sabe? Errada, com expectativa errada, cheio de pensamentos, sabe? Andando em direção a um lugar completamente distante. Jesus, aquele que havia morrido na cruz, aquele que detinha todo o poder e autoridade, aquele que venceu a morte, gente, ele vai se aproximar de gente duvidosa, problemática, que nem eu e você. Que graça, que graça, que Jesus foi procurar exatamente aqueles que estavam trilhando o caminho para longe do propósito, gente frustrada da estrada. Era um frustrado falando com outro frustrado, resultado igual à frustração. Tu já viu gente frustrada conversando? Dois frustrados, dois doentes conversando, já viu? É doença para lá, doença para cá, é dor aqui, é dor ali, é tratamento aqui, tratamento ali, é não sei o que, dor aqui, dor lá. É um problema sério. Estavam ali dois frustrados conversando. Nós esperávamos que Jesus ia redimir Israel, e olha só o que aconteceu, que coisa triste, olha como é que ele foi escarnecido, a gente estava esperando tanta coisa, agora vamos voltar para casa, estamos indo, vamos embora, não sei o que. Jesus entra no meio deles. Mesmo assim Jesus foi atrás deles.
Mesmo assim, Jesus quis conversar com ele. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite confuso, cansado, decepcionado. Eu quero dizer para você que, independente da tua situação, o Cristo ressurreto, Ele não está te abandonando. Ele não abandona quem o quer entender. E a Bíblia diz que Jesus começa a falar das Escrituras. E quando Jesus começa a falar das Escrituras, a palavra de Deus diz que o coração daqueles discípulos começou a arder. O coração daqueles discípulos começou a arder. Esse é um dos sinais. Será que o teu coração ainda arde, querido? Será que o teu coração ainda arde quando você ouve de Jesus? Quando você escuta sobre Jesus? A revelação, ela veio pela palavra. Jesus, ele começou a discursar sobre Moisés. De Moisés até os profetas, Jesus começou a falar sobre o Cristo que deveria sim passar por tudo aquilo que ele passou. E aí os olhos deles começaram a se abrir para a revelação que veio pela palavra. Mas o reconhecimento de que era Jesus veio exatamente pela comunhão. Porque a palavra de Deus diz que chegou um determinado ponto da viagem em que eles chegaram em Emaús. E Jesus era alguém que esteve com eles e trazia um bem-estar tão grande. Foi tão bom ter aquele viajante com eles, e eles olham para o viajante que era Jesus sem conhecê-lo e diz: fica mais um pouco, a noite está chegando, fica aqui conosco. E a Bíblia diz que Jesus aceita a hospitalidade daqueles discípulos e entra na casa e se assenta à mesa. E quando Jesus ele se assenta à mesa e parte o pão e dá graça, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Há uma revelação mais profunda. Os olhos dele, as escamas caem dos olhos. Sabe por quê, queridos? A comunhão, a mesa, ela simboliza profundidade de relacionamento. E Jesus quer ter isso com você, profundidade de relacionamento. Quando você se assenta à mesa com Jesus, o propósito de Jesus é se revelar de uma forma tão tremenda para você, de forma que você venha reconhecê-lo profundamente. Amados irmãos, nós precisamos entender a grandeza do que é a comunhão. Olhe para o teu irmão e diga para ele: meu irmão, a comunhão, a mesa, é algo extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Amados, o compartilhar de experiências, a celebração juntos, a comunidade unida, isso tudo faz com que nós venhamos a reconhecer a Jesus através dos nossos irmãos. Eu reconheço Jesus através da vida do Luiz Felipe, da pastora Alessandra, do pastor Juarez, do Robson, da Cristina, do Júlio, da Keia, do Otávio, do irmão Marcos. Eu reconheço Jesus através dessa comunhão, através do compartilhamento das experiências, da nossa unidade. E sabe o que aconteceu com tudo isso? Depois que eles tiveram a revelação pela palavra, o reconhecimento de Jesus através da comunhão, a Bíblia diz que esses homens, eles mudaram a rota.
Olha para o teu irmão e diga: é noite de mudança de rota. É noite de mudança de rota. Sabe por quê? Da mesma forma que eles foram para Emaús, sentaram, comeram no mesmo pé, eles voltaram para Jerusalém. Nós precisamos voltar para a nossa missão. Nós precisamos voltar para o propósito que nós deixamos lá. Queridos, eles mudaram a rota que era Emaús, de repente mudou. Não, nós vamos voltar. Sabe por quê? Porque quem compreende, quem entende o terceiro dia, quem entende a ressurreição, não continua fugindo. Volta para Jerusalém, volta para o propósito, volta para a missão. Quem entende a ressurreição não foge. Volta, vai para o lugar onde Cristo, Ele estabeleceu para você. Mas a pergunta nessa noite, eu quero fazer de novo: você vai continuar vivendo como se ainda fosse sexta? Ou você vai se abrir para viver o novo que Deus tem para você? Ou você vai se abrir para você desfrutar do poder da ressurreição de Jesus Cristo? Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao coração de vocês, porque primeiro falou no meu, tratou comigo. Coloque a mão no teu peito e diga comigo: eu não vou ficar onde a dor me deixou. Sim, os discípulos, eles ficaram onde a dor os deixaram. Mas você não vai ficar onde a dor deixou você. Você vai fazer o seguinte: você vai dar passos, 3 passos. Talvez o espaço que tem aí entre as cadeiras seja pouco. Mesmo que seja um passo pequeno, você vai dar. E cada passo será uma declaração que você vai fazer. Diga comigo, dê o primeiro passo e diga assim: eu creio na ressurreição de Cristo. Dê o seguinte passo, dê o outro. Diga: eu rejeito a mentalidade de derrota. Dê mais um passo. Diga: eu retomo a partir de hoje o meu propósito. Em nome de Jesus, eu quero profetizar nessa noite que quem estava paralisado vai começar a andar, que quem estava fugindo do chamado vai hoje voltar para Jerusalém, que quem estava desanimado vai receber ânimo novo em nome de Jesus, quem estava falando de derrota vai começar a proclamar vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Você crê? Dê um grande aplauso ao Senhor. Aleluia, glorifique ao Senhor, exalte o nome dEle, porque Ele está vivo. É domingo para você, você entende isso? É domingo. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Vamos declarar mais uma vez. porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de quem? está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu quero convidar nesse momento os diáconos para estar aqui. Nós vamos entrar nesse momento tão especial, que é o momento em que nós estaremos assentados à mesa, comendo do pão e bebendo do cálice, participando dessa ceia maravilhosa, que é um memorial do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, por cada um de nós que estamos aqui. Aleluia, que momento ímpar, que momento especial. É um momento de alegria, é um momento de celebração, é um momento de gratidão ao Senhor por aquilo que Jesus fez. E aquilo que Ele fez, ninguém poderia fazer por nós, só Jesus poderia. Senhor, eu quero entregar a Ti, apresentar a Ti esses elementos, o pão, o cálice, que representam o Teu corpo e o Teu sangue, Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Senhor, nós queremos declarar que nós nos apropriamos de tudo aquilo que a Tua palavra diz, de todas as bênçãos, de todas as promessas advindas, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue. Muito obrigado, Jesus, e que esse alimento venha, ó Deus, trazer fortalecimento espiritual a todos aqueles que estão aqui. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Todos os que já são batizados podem, devem pegar do pão, comer do pão, beber do cálice, em nome de Jesus. Se você não é batizado, em junho nós teremos batismo. Faça a sua inscrição para o batismo. A igreja pode tomar assento e nós vamos pegar do cálice e vamos aguardar até que comamos todos juntos. Louvemos ao Senhor. Adore ao Senhor, igreja. Me deparei com aquele mestre escrevendo no chão, dos fariseus lhes falaram que a lei de Moisés Cante em adoração ao Senhor. Adore aquele que é digno. eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou.
obrigado porque tu levou os nossos pecados na cruz do Calvário. E a partir daí nós somos livres. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, Não há espaço pra mais nada. Será que você pode declarar isso? em mim. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Tu és o Senhor. Sobre o trono está. Erga a tua mão e declare. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, Mas ressuscitou. Ele é digno. Digno é o Senhor. Pegue do cálice nesse momento. Aleluia. Ele é o Deus que completou a nossa vida. Ele é o Deus que entregou a sua vida por nós. Ele é o Deus que hoje vive em nós. A Ele toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Será que você pode erguer esse cálice ao céu? E você vai cantar nessa hora. Eu não vou pedir você para trocar esse cálice com ninguém. Você vai erguer esse cálice ao céu.
E você vai cantar a Ele. Aleluia. Digno é o Senhor. Tu és digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Obrigado, Jesus. Soberano, Com toda a tua força. Diga: eu vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos aquele que venceu. ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, E ao terceiro dia, mas ressuscitou. é digno. Digno é o. Mais uma vez declare: digno é. Senhor, Sobre o trono está. sobre o trono está. Tu és tremendo, Jesus. Soberano, Que a nossa vida seja para a tua glória, para o teu louvor, para a tua adoração. Que a nossa vida seja para o teu engrandecimento, Jesus. Minhas mãos, levo minhas mãos ao Cristo que venceu. ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Vamos dar uma pausa. Ele morreu por você. O sacrifício Ele fez. Aleluia. A morte dele não foi um evento qualquer. Foi um evento que trouxe vida a você. Foi um evento que mudou a tua história. E eu convido você nesse momento a pegar desse cálice nesta hora e se aliançar com o Senhor e dizer: Senhor, eu quero recomeçar contigo. Talvez a tua história seja uma história de desencontros, de desânimo, de descompromisso, falta de compromisso, de distanciamento. Mas o Senhor, Ele quer te chamar para mais perto nessa noite. Tomemos todos do cálice. Nos aceita, Senhor. Nós queremos retornar para Ti. Nós queremos nos aliançar contigo. Tu és tudo para nós, Jesus. Comamos do pão nesse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado, a tua palavra declara: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que foi partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós estamos aqui, Jesus, nos lembrando, em memória do que o Senhor fez, em memória do teu sacrifício, em memória da tua entrega. Nós estamos aqui. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno, vamos declarar todos juntos. Digno é o Senhor.
Jesus te dou. Digno é o Senhor. Você pode aplaudir com todas as forças Aleluia. ao amado da tua alma, ao Cordeiro que venceu. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Olhe para o teu irmão e diga para ele: meu irmão, nós vamos continuar. Diga: nada vai nos parar. Nós vamos avançar. Nós vamos progredir. Nós vamos cumprir a missão. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Vamos ofertar a Ele com alegria. Tome seu assento em nome de Jesus. Enquanto nós ofertamos ao Senhor, enquanto nós dedicamos parte daquilo que o Senhor tem nos dado, porque Ele é um Deus fiel a cada um de nós. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra. Mateus capítulo 17, de 24 a 27. Mateus capítulo 17, de 24 a 27. Mateus capítulo 17, de 24 a 27. Mateus capítulo 17, de... Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu, amém? Glória a Deus, então eu vou ler. Diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, ele respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: irmão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Eu gosto muito desse texto, dessa passagem. É uma passagem pequena, mas Jesus faz algo aqui sobrenatural, e eu gosto muito desse texto. Em Israel existia um imposto anual que era pago por todos os homens. Era o imposto do templo, não era o dízimo. Era o imposto anual que era pago por todos os homens. E esse imposto servia para manter o trabalho no templo, certo? Tudo aquilo que era feito no templo ali, esse imposto servia para ajudar. Só que os sacerdotes e os rabinos, eles se isentavam desses impostos. Os sacerdotes, por quê? Porque já trabalhavam no templo. E os rabinos, por quê? Porque diziam que estavam ensinando ali a palavra e tal, se juntavam com o sacerdote. Se ele não paga, eu também não vou pagar. Muito bem, chegaram para Pedro e falaram assim: Pedro, vem cá, o teu mestre ele não vai pagar o imposto. Mas eles sabiam que Jesus também era um rabino, porque foram procurar a Pedro sabendo que Pedro era discípulo de Jesus. Então, se Pedro era discípulo de Jesus, logo Jesus é um rabino. Se Jesus é um rabino, eles deviam incluir Jesus nesse meio, e Jesus não tinha que pagar imposto nenhum, correto? Mas eles excluíram Jesus desse meio. Eles falaram: vem cá, o teu mestre, ele não vai pagar imposto nenhum, o imposto das 2 dracmas. Aí Pedro, encurralado, não sabia o que fazer, não sabia o que pensar. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir até Jesus. Falar: espera aí que eu vou perguntar para o homem lá. Espera que eu vou perguntar para o homem para ver se ele vai pagar ou não. Só que não, Pedro, encurralado, talvez com medo, sei lá o que, falou: não, ele paga sim. Ele vai pagar. Ele respondeu aquilo que só Jesus poderia responder.
Na verdade, ele não tinha que ter falado nada. Jesus não deu autorização para ele para falar em nome dele. Só que Pedro, talvez acuado, falou assim: não, ele vai pagar sim. Ele vai pagar, pode ser que ele vai pagar. Aí Pedro saiu. No que Pedro sai e entra no lugar onde Jesus está, Jesus, antes dele abrir a boca para falar qualquer coisa, ele já sabia de tudo que tinha acontecido. Isso mostra a onisciência dele. Antes de Pedro abrir a boca para falar qualquer coisa, aí Jesus interroga Pedro. Ele responde a Pedro perguntando: Pedro, de quem cobram os reis da terra os impostos? Eles vão cobrar os impostos e tributos dos seus filhos ou dos estranhos? Aí Pedro já sabia que Jesus já estava sabendo do negócio. Aí ele fala assim: não. Aí Pedro falou assim: não, dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Em outra palavra, o que Jesus estava dizendo aqui, o que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, meu pai é o rei. Pedro, o meu pai é o dono daquele templo. Se o meu pai é o dono daquele templo, eu como filho também sou dono daquele templo. Então, se eu sou filho e os filhos estão isentos, eu não tenho que pagar absolutamente nada. Essa era a resposta que Pedro tinha que ter dado, porque ele sabia que Cristo era o Messias. Ele sabia que Cristo era o Messias, o Filho do Deus vivo, então logo o dono daquele templo. Só que não sei se por medo ou sei lá o que, ele recuou na resposta e falou que Jesus ia pagar. Mas era exatamente isso que Jesus estava falando para Pedro: eu sou o filho do dono daquele templo ali, e os filhos estão isentos de impostos. Jesus estava se colocando como o filho amado do Deus vivo, e provavelmente era essa a resposta que ele ia dar para aqueles cobradores de impostos. Só que Pedro entrou na frente e falou o que não devia. Aí o que Jesus falou para Pedro? Pedro, já que você falou o que não devia, falou sem pensar, vai pescar. Esfria tua cabeça e vai pescar. Vai pensar no que você fez. Aproveita e faz o seguinte: no primeiro peixe que você pescar, você vai abrir ele, e dentro do peixe você vai ver uma moeda. Com essa moeda você vai pagar o imposto para mim e para você. Mas vai pescar. Vai pescar. Esfria tua cabeça. Pensa no que você falou, vai pescar, aproveita, pega o peixe, abre o peixe, tira a moeda e vai lá pagar o imposto. Foi exatamente isso que aconteceu. Pedro foi lá, pescou, não sei quanto tempo ele demorou para pescar aquele peixe. Abriu o peixe, quando ele abriu o peixe, ele falou assim: vamos ver se é verdade. Quando ele abriu o peixe, a moeda estava lá. Aí ele pegou a moeda e foi lá e pagou. Agora eu lhe faço a pergunta: qual é a probabilidade de você precisar de dinheiro para pagar uma conta e você não tem esse dinheiro, e ir pescar e achar justamente o dinheiro que você precisa para pagar a conta dentro do primeiro peixe que você pegou? Imagina que você está devendo R$300 para a Light, senão ela vai cortar a tua luz. Aí você vai pescar. Aí você pega, no primeiro peixe que você pega, você abre, tem lá exatamente R$300. Qual é a probabilidade disso acontecer? Me explica. Me explica, qual é a probabilidade disso acontecer? O que Deus está querendo dizer para você aqui? Deus tira da onde nós menos imaginamos aquilo que nós precisamos, e aquilo que Ele sabe que a gente precisa, Ele não deixa faltar, mesmo que tenha que sair da onde você nem imagina, da onde você não pensa, da onde você não tem a mínima, você olha e você não vê a mínima possibilidade de sair algo dali. Deus tira da onde Ele quer aquilo que você precisa para se sustentar, se você crer nele e obedecer. Entende que Pedro poderia ter falado assim: Senhor, o Senhor está brincando comigo? Eu vou pescar e no primeiro peixe que eu pescar vai sair o dinheiro que eu preciso. É isso que o Senhor está dizendo? O Senhor está de brincadeira? Não, ele pegou e foi. Simplesmente foi lá e obedeceu e tascou o anzol e pegou o peixe. E vamos ver se esse negócio estava lá. Da onde você menos espera,
da onde você nem imagina, da onde você pensa que não vai sair absolutamente nada, daquilo que você já esqueceu que existe. Deus tem o poder de tirar e dar para você aquilo que você precisa. Tá batendo aí, tá batendo aqui também. Tá batendo aí, tá batendo aqui também. Porque falar é fácil, viver é outra coisa completamente diferente. Mas foi essa palavra, eu falei, Deus, o que eu vou falar hoje? Deus falou isso. Eu falei, não, isso não. Ele falou isso, é isso. E recebe isso, querido. Quando você vê que não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, não existe possibilidade para acontecer mais nada, é hora de Deus fazer um milagre na tua vida. Recebe isso, porque Deus sem poder, somente obedeça. Faça aquilo que Ele mandou você fazer. Se Ele mandar você pescar para tirar o dinheiro da boca, de dentro do peixe, do primeiro peixe que sair, vai pescar. Mas faça, obedeça, que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse para você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pega o seu dízimo aí, sua oferta. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Tu tens poder para fazer, tu tens poder para tirar do nada, tu criou do nada, tu disse age e ouve, e acabou, foi simples assim. E eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então abençoa a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão dizimando, aqueles que não puderam dizimar também, que o Senhor possa abençoá-los para que venham ser fiéis na tua casa. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Enquanto você oferta e dizima ao Senhor, nós vamos louvar o nosso Deus. Juntamente com você, dizime, oferte com alegria e louve ao Senhor. Vestes do sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, e a vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem
de Deus em nosso coração. Glória a Jesus. Queridos, esse culto está acabando. Oh, meu Deus. A irmã Andréia, o Ministério Casados para Sempre, a Célula, a Rede de Homens oferece culto em ação de graças para o aniversário do irmão Luiz, que foi no dia 25. Imagino, de fevereiro, né?